que é a segurança alimentar e qual é a sua importância? Segurança alimentar é o acesso regular e permanente a uma alimentação segura, saudável e nutritiva, e respeitando as diversidades culturais de cada país e de cada povo. Importância da segurança alimentar. Uma pessoa segura em segurança alimentar, ou um país ou um estado em segurança alimentar, tem maior capacidade de produção, menor risco de contrair doenças e, consequentemente, maior desenvolvimento. Quando ocorre a insegurança alimentar e por quê? Nós temos que falar, sobretudo, dos 4 domínios da segurança alimentar. A segurança alimentar, temos o domínio da disponibilidade de alimentos. Disponibilidade quer dizer tem que ter e garantia de ter alimentos, por exemplo, em Cabo Verde, no país. Nós temos a questão do acesso. Para além de ter alimentos disponíveis, as pessoas têm que ter acesso tanto físico, o alimento não pode faltar no mercado, como condições econômicas para aceder ao alimento. A utilização, quando nós estamos a falar da utilização, nós estamos a falar mais da questão da qualidade sanitária do alimento. O alimento tem que estar isento de qualquer contaminante, tanto de ordem física, química ou biológica, e estabilidade, quer dizer que todos esses domínios têm que ser estáveis ao longo do tempo. Se eu tenho alimentos no mercado, mas eu não tenho dinheiro para comprar meus alimentos, eu estou em insegurança alimentar. Se eu tenho alimentos, mas meus alimentos são inseguros, por exemplo, eu tenho alimentos com produtos químicos, alimentos com, por exemplo, a presença de pesticidas, ou alimentos com parasitos ou bactérias, eu digo que a pessoa está insegura. Quais são os fatores que afetam a segurança alimentar? Os fatores, por exemplo, nós temos casos de mau ano agrícola. Por exemplo, mau ano agrícola, nós temos baixa produção de alimentos. A baixa produção de alimentos condiciona a disponibilidade de alimentos. Por exemplo, nós temos, imagina se tem subida de preço no mercado. O preço condiciona as pessoas a adquirirem o alimento. Por exemplo, uma pessoa com baixo rendimento também, ela tem dificuldade em ter acesso físico e econômico a um alimento seguro. E temos propriamente a questão da educação. Muitas vezes as pessoas têm condições econômicas para adquirirem alimentos, mas eles não têm informações suficientes para ter uma alimentação saudável e em segurança. Se eu tenho meus alimentos disponíveis, outros fatores que podem condicionar também, eu digo a informação, a questão do rendimento, a própria pobreza, mesmo também a questão do saneamento básico e a questão cultural também. Existem vários tabus que condicionam as pessoas a terem um alimento saudável. Por exemplo, tem pessoas que não comem determinados tipos de alimentos porque acham que esse alimento não é bom para ela. Ou mesmo que, por exemplo, aqui em Cabo Verde, nós não utilizamos, por exemplo, folhas, utilizamos poucas folhas de alimentos. Em outros países usam muitas folhas, e as folhas têm muitos valores nutricionais. De que forma se manifesta a insegurança alimentar? Olha, a insegurança alimentar, ela pode manifestar de várias formas. Em Cabo Verde, durante muito tempo, a questão da segurança alimentar, ela é entendida mais na questão de déficit de alimentos. Por exemplo, a pessoa não tem acesso a uma alimentação suficiente e, por exemplo, a pessoa não consumiu de acordo com as suas necessidades energéticas. Por exemplo, nós temos pouco alimento disponível numa família. Então, a insegurança alimentar pode manifestar através de desnutrição. Nós tínhamos, por exemplo, em Cabo Verde, uma prevalência elevada da desnutrição, tanto aguda como crônica, em crianças menores de 5 anos. Mas com a liberalização do mercado, a questão da segurança alimentar, nós passamos a ter acesso, disponibilidade de alimentos, acesso também a vários tipos de alimentos. A insegurança alimentar pode manifestar-se
através de déficit, através de excesso ou através de deficiências nutricionais. Em Cabo Verde manifestava-se através da prevalência elevada da desnutrição aguda, sobretudo em crianças menores de 5 anos. A questão da insegurança alimentar hoje em dia passou-se a manifestar mais através do aumento da prevalência do excesso de peso e obesidade, porque as pessoas passaram a ter acesso a alimentos, mas esse acesso não se acompanhou-se com um trabalho que é a educação alimentar e nutricional. Outra manifestação é através de deficiências. Por exemplo, nós temos a questão da anemia em crianças menores de 5 anos. Nós tivemos uma redução de 9% da prevalência de anemia em crianças menores de 5 anos e ainda continua um desafio para o país.